Valeu, cara. Olá pessoal, boa noite. Vamos chamar aqui os convidados, só um instante. Boa noite. Deixa eu Boa noite. virar aqui para. Acho que tem que virar a câmera aí. Eu tô com a câmera virada aqui, Sérgio, mas tá pegando. Tranquilo. Deixa eu ver. Ah, já sei. Tá, Foi, deu tá. certo. É a câmera do Legal. Instagram. É, Boa boa noite. noite. Deixa eu só chamar o Valmir aqui. Peraí, só um instante. Acho que eu não tô conseguindo chamar ele. Peraí, deixa eu só. Mas vamos tocando aqui. Peraí. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema desafios, vitórias e conquistas, né? Hoje a Uhum. gente está aqui com a Sueli, com a Gláucia. A gente vai Boa chamar o noite. Valmir aqui também, só um instante. Mas hoje o tema é esse, né? Acho que as duas têm uma experiência para compartilhar com a gente de vitórias, né? A Sueli passou por um momento bem difícil aí em 2014, né, Su? Sim. E a Gláucia passou por um momento bem difícil agora também, do ano passado para esse ano, né? E a gente compartilhar um pouco as histórias, como que foram essas lutas, as vitórias, né? E para a gente compartilhar com todo mundo que estiver assistindo a gente aí. Só falar um pouquinho aqui, quem não conhece, né? Eu e o Valmir estamos nesse trabalho já há quase um ano fazendo essas lives. A gente tem feito esses trabalhos. O Valmir ele tem uma rede de seguidores aí no LinkedIn, quase 70 mil, mais de 70 mil seguidores. E nós começamos a fazer junto essas lives. Aí nesse período eu escrevi um livro também, Quanto a Vida é Esperança, e estamos com esse projeto, né? Então vamos deixar, acho que o Valmir apareceu aqui, deixa eu chamar ele aqui. E só um instantinho. Eu acho que a gente está com limite aqui para entrar mesmo. Só um instante. Aí eu acho que a gente só consegue entrar três. A gente nunca tinha feito uma... A gente tinha feito uma live com 4 pessoas, né? Mas não estou conseguindo incluir ele. Ah, tá. Poxa Mas vida. enquanto isso, vamos. É estranho, porque a gente já tinha feito uma live com 4 pessoas, mas agora a gente não está conseguindo entrar. A gente está com limite agora para 3 pessoas. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, mas a gente vai. Legal. Mas vamos lá, Glaucia, se quiser se apresentar, fica à vontade. A gente vai. Vamos tocando aí. Primeiro quero agradecer. A gente se conhece virtualmente, né?
por ter uma pessoa em É, comum, exatamente. mas isso daí já foi algo bem positivo e por causa de outros assuntos a gente acabou conversando. E aí, por meio do seu É. livro, eu conheci um pouquinho mais você, da vez que o Daniel fez a live contigo, né? Então, ali eu comecei a interagir um pouquinho mais e ele me contou muita coisa sobre você, sobre a tua história e tal. E aí a gente acaba criando afinidade, fui acompanhando aí desde então o seu trabalho, né? E aí foi quando eu identifiquei o que estava escrito nos seus relatos, na sua experiência de vida. E naquele momento eu estava passando por uma experiência, né? Uma experiência assim que ela é bem diferente de quem passa pela situação fisicamente falando, né? Na experiência física no corpo, né? Do desafio de vencer aí algum tipo de doença. Na verdade, assim, no ano de 2020, no final de 2020, a minha mãe começou a apresentar alguns sintomas que a gente, no primeiro momento, entendeu que fosse H. pylori, né? Que eram umas dores fortes no estômago e tudo mais. De imediato foi tratado como H. pylori. E no decorrer do ano de 2021, ela começou a fazer um acompanhamento médico. Sou aqui da região de São José dos Campos, então ela foi assistida desde então pela Rede Municipal de Saúde e foi fazendo todos os exames. Aí, assim, quando ela foi no mês, se eu não me engano, no ano passado, mês de, acho que de novembro, o médico que fez a coloscopia me chamou falando que ela ia precisar ter um retorno muito rápido com o especialista para conversar sobre a questão do exame. Então, naquele momento, quando ele me chamou, eu falei assim, poxa, alguma coisa aí deve estar acontecendo. E aí a gente foi aguardando, saímos de lá com o agendamento, foi agendado para o dia 28 de dezembro, ou seja, na semana de Natal e Ano Novo, então a gente estava assim, bem assim, tenso, né? Porque você fica aguardando num período de virada de ano uma informação que você não sabe o que é ainda, então você tem que administrar bastante a cabeça. Então, quando eu saí de lá dessa consulta, eu falei assim, agora é a hora da gente começar a trabalhar nossa mente acima de tudo. Em casa, a gente sempre, a vida inteira, em todos os desafios, independente do que eles eram, a gente sempre acreditou, sempre, que existe um pai maior e que é nele que a gente se sustenta e é que a nossa vida é regida por ele e que, assim, todas as vitórias, elas podem ser, sim, adquiridas quando a gente confia, quando a gente entrega. Então, se a gente confia, se a gente entrega, a gente pode passar pelo que for. A gente não tem por temer. Porque quando a gente entrega, significa que a gente confia. E se a gente confia, vem um conforto daquilo que a gente não sabe o que é ainda, né? E aí a gente falou assim, se a gente tiver que passar por alguma experiência, o que veio para mim naquele momento, a gente tem que passar ela com amor. Por mais que a dor possa ser latente, a gente precisa passar essa experiência com muito amor, né? E aí, quando foi no dia 28 de dezembro, eu, por questões pessoais, não pude ir com a minha mãe na consulta. E aí, o meu marido, na data, falou assim: deixa que eu vou. Aí eu falei assim: tá. E para o Daniel foi um outro desafio, porque você sabe da história dele, que ele, né, perdeu o pai por câncer. Então, para ele passar por essa experiência de precisar estar com a minha mãe na consulta, e quem recebeu a notícia com a minha mãe foi ele. E a hora que eles chegaram em casa, eles meio que desconversaram, porque estava todo mundo, né, meio que assimilando a informação. E a partir do momento que eles chegaram para mim e me passaram a informação, o que veio para mim, Sérgio? A Gláucia hoje trabalha com mentoria, focada para negócios. Mas mentoria, mesmo que você está dentro das empresas, dentro dos negócios, você lida com pessoas a todo momento. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem uma maneira de encarar a vida. Então, cada indivíduo é um ser humano completamente diferente um do outro. Então, tudo aquilo que a Gláucia sempre trouxe ao longo da vida, de experiência, e eu venho aplicando isso no meu trabalho, chegou a hora que a vida virou e falou assim, então, sabe tudo aquilo que você fala no dia a dia, que você ensina as pessoas, que isso, que aquilo? Então, e aí? Você vai conseguir, de fato, trabalhar mentalmente de forma
positiva, tudo aquilo que você sempre fala para as pessoas, foi esse o recado que a vida me deu. Então, assim, até o momento eu estava trabalhando com as pessoas lá fora. A partir do momento eu me deparei com uma situação de que eu precisava cuidar em primeiro lugar da mente da minha mãe, porque nós sabemos que a nossa imunidade, ela baixa quando o nosso emocional está abalado. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar nossa mente para nossa mente estar projetando sempre algo para frente, algo melhor, ou de forma positiva, ou em fé, seja a forma como cada um enxerga isso, para que a gente pudesse trabalhar o quê? A imunidade dela, para que ela pudesse dar o melhor dela, né? Para que a gente, mesmo ela estando diante dos melhores profissionais, dos melhores médicos, a gente sabe que a vitória é da pessoa, da maneira como ela administra aquela situação. Se ela vai conseguir, de alguma forma, colocar um pouquinho mais racional do que emocional e vice-versa, como trabalhar a gestão de tudo isso. Então, para mim, o que veio naquele momento foi isso, trabalhar a mente. Então, qual foi a nossa primeira decisão? Nós não falávamos da doença. É como se nada estivesse acontecendo. Claro que a gente passou a ter uma atenção maior, um cuidado muito maior. Naquele momento, a minha mãe fez um pedido. Ela pediu para que nós não comentássemos com ninguém do que estava acontecendo. E como foi um período de final de ano, um período de férias, o pessoal está meio focado em outras coisas, isso também contribuiu para a gente, porque a partir daquele momento a gente estaria preservando um pouco mais a saúde dela por questões do que a gente andou passando, gripe, uma série de coisas, porque a cirurgia dela já estava marcada em um período muito curto, ou seja, a qualquer momento ela ia entrar no centro cirúrgico. Então as coisas aconteceram tudo muito rápido. E nesse momento, para mim, assim, trabalhar a mente dela foi o meu maior desafio, porque só quem passa pela situação, quem sabe. Eu passei uma experiência do outro lado. Mas a gente, quando enxerga uma situação dessa, a pessoa, ela precisa receber do meio onde ela está o melhor. E um dos motivos que eu também falei, mãe, a gente vai respeitar a sua escolha e sua decisão. E olhando da forma como eu vejo a vida e como eu encaro, o que acontece, Sérgio, o que eu percebo? Muitas pessoas, elas querem fazer o melhor delas para as pessoas, mas a gente se pega em situações que nós não temos controle sobre o outro. A gente nem às vezes consegue ter controle sobre nós, imagina sobre o outro. Então a gente poderia se deparar com situações, vou te dar um exemplo, de pessoas de ficar extremamente preocupada com ela, de ficar ligando, de ficar mandando mensagem. E tem gente que às vezes no momento de querer confortar a pessoa, ela acaba tendo dó da situação. Então o que acontece? O sentimento de dó, ele não fortalece a pessoa. A pessoa acaba querendo, não se coloca cada vez mais para baixo. Então, a maneira como eu falei assim, é como se eu tivesse poupado ela até das pessoas que eu sei que queriam o bem dela, mas como eu não ia saber, nós não íamos saber lidar com as reações das pessoas, então, racionalmente, associando ao pedido que ela tinha me feito, eu falei, então vamos fazer o seguinte, como nós não temos esse controle, nós vamos seguir uma reta só e vamos focar isso. Literalmente nós vamos focar. O que nós temos que fazer? A situação ela já existe. O que a gente vai ter que fazer para que ela seja mais leve? Trabalhar a mente, buscar ter uma rotina de vida normal e natural até o momento, porque aquilo que compete a gente está no controle das nossas mãos, a gente faz. Aquilo que não está, a gente vai delegar para quem? Para os médicos, né? E aquilo que também não está 100% na mão dos médicos, para quem que a gente vai delegar? Para quem a gente tem fé. Então, se a gente tem fé de verdade, na íntegra, em algo maior e superior que a gente entrega a nossa vida, eu falei, Senhor, os médicos vão ser instrumentos nas suas mãos, e eu confio, e sempre confiei. E eu falo para você assim, a equipe médica que atendeu, que acolheu, gente, foi uma coisa assim surreal que aconteceu em todos os momentos. Então eu digo assim, quando a gente confia de verdade, até as pessoas que são desconhecidas, que a gente não sabia com quem ia estar com ela no centro cirúrgico, foram pessoas, anjos, extremamente abençoadíssimas.
E eu digo que, assim, ela está no terceiro ciclo da quimioterapia nesse momento. A gente está enfrentando outros desafios que a gente sabe que são os efeitos colaterais, né? Que cada dia é uma situação diferente. Eu vejo o acompanhamento que ela está tendo. Gente, eu falo, existem de verdade anjos em forma de pessoas. Mas por que que essas pessoas existem? Por que que elas chegam nas nossas vidas? Porque a gente acredita. E quando a gente acredita, Deus providencia as pessoas nos nossos caminhos. Então eu falo assim, diante de Verdade. toda a experiência que a gente passou, gente, eu falo para vocês, foi desafiador para nós aqui dentro de casa, desde o primeiro momento que a gente teve a informação. Um outro dia para mim, que foi um dos dias mais desafiadores da minha vida, foi o dia que ela foi para a cirurgia. Nesse dia, eu não quis contato com ninguém. Eu só deixava o meu telefone para ver se chegava a mensagem da minha irmã, porque a minha irmã que acompanhou ela, porque eu não pude estar. Foi, assim, um sentimento que eu não consigo explicar, de você ter que ficar aguardando receber notícias e informação. É um tempo que você não consegue ter percepção. Eu só sei que na hora eu, mais uma vez, falei, pai, tira essa angústia de dentro de mim. Porque se eu falo que eu confio, eu não posso estar desse jeito. Mas só que o tempo cronológico corrói a gente por dentro. O que aconteceu? É, Eu fechei os meus olhos, comecei a fazer meditação, eu dormi. Eu dormi, eu apaguei. Parecia que eu tinha tomado um remédio e eu não tinha tomado nada. Aí acordei, acho que 1h30 antes de receber a informação da minha irmã. Então, aquele período mais tenso que eu tava, eu fiquei adormecida. Aí, quando a mãe voltou, ela foi para casa da minha irmã receber, né, os primeiros cuidados. E qual foi o nosso outro desafio? Como ela ficou um período de dias longos sem se alimentar e ingerir alimentos sólidos, né, comuns nossos, precisou usar a bolsa, o organismo dela, para começar a voltar ao processo, né, de ir ao banheiro e tudo mais, quando ela começou a se alimentar, ela não estava conseguindo se alimentar. Então, foi uma outra luta nossa em relação à questão da desidratação, desnutrição, e nós passamos dias que a gente teve que chegar ao ponto, eu e minha irmã, que para nós isso foi muito delicado, que parecia que nós estávamos sendo frias e duras. Mãe, você vai comer, você vai conseguir, você tem que comer, porque a gente já estava chegando no estágio que a mãe já estava assim muito debilitada, muito fraca, a gente ia ter que voltar ela para o hospital e ela iria voltar com a imunidade dela mais baixa do que ela foi para o centro cirúrgico. Então a nossa preocupação era retornar com ela para o hospital do estado que ela estava. Então, quer dizer, poderia ter alguma complicação por outros motivos, né? E aí, mais uma vez, a gente assim falava que amar nem sempre é você fazer de fato o que outro quer, passar a mão na cabeça, você se anular por alguém, mas assim, o fato de amar é você ter que buscar esse seu equilíbrio e colocar, às vezes, sim, um pouquinho da razão, né, na frente para que nós possamos tomar decisões. Então, eu me peguei em muitos momentos, Sérgio, que eu estava rasgada por dentro, rasgada, é. mas ali. Até o dia que a gente conversou, né? Aí eu comecei voltar assim, tipo um filme, né? Pela situação que a Su passou, a esposa, né? E assim, foi assim foi uma situação bem difícil, né? Acho que ela pode falar bem melhor que eu. Mas assim, você teve mais ou menos o mesmo papel que eu tive, né, na vida dela, né? Ela passou por uma cirurgia, acho que 2 vezes também, foi um período bem difícil. Mas assim, a gente que está do lado é muito mais difícil, né? Às vezes a pessoa que está vendo ali não sabe o que está passando, né? E a pessoa que está na situação também, que é o caso dela, né? Só ela sabe o que ela passou, né? Você pode até falar um pouco mais dessa experiência, né? Fica à vontade também para se apresentar aí. Su. Boa noite, Glaucia. Prazer conhecê-la. Prazer. Sua história é inspiradora, né? Tenho certeza que quem acompanhar pode não ser agora, mas futuramente tem muito aí a aprender. É um aprendizado que você deixa aí para cada um de nós, né? E é muito interessante, né? Isso que você falou do equilíbrio emocional.
Porque as pessoas que estão em volta, nós que estamos, no caso, sua mãe e eu, né, que estivemos ali, doente como paciente, então, para nós, chega uma hora que todos os recursos nós temos, mas quanto mais apoio externo e equilíbrio emocional tiver, isso também nos ajuda muito, porque tem determinados momentos, se eu falar para você que me bate aquele medo, o que pode acontecer comigo, eu estou mentindo para você. Aí é nesse momento, como você colocou, Deus ele manda força, ele envia anjos, né? No caso, o Sérgio, todas as noites ele me acompanhava, ele dormia lá no hospital. Naquele momento, eu passava o dia, reunia forças, né? Claro, força que vinha de Deus, eu pedia muito para ele, e eu sentia a presença de Deus ali muito forte onde eu estava. Mas, às vezes, assim, vinha aquele momento que, né, dava vontade de chorar, o que eu faço agora? E ele estava ali comigo, me dando muita força. As enfermeiras, os médicos, né, o que você falou, são verdadeiros anjos. Como Deus, nesse momento, põe pessoas maravilhosas para cuidar da gente, né? Porque eu também vivi a mesma experiência, né? Em 2014, como o Sérgio estava comentando, eu fui diagnosticada com um tumor na mandíbula. E até então não sabia se era benigno, maligno, e só seria descoberto, né, na sala de congelamento na hora que fosse feita a cirurgia. Na época, meu filho tinha 2 anos e meio, ele não falava, era muito dependente de mim. E a princípio, assim, eu fui para uma consulta de rotina no dentista, descobri, e tudo tinha que ser tão rápido que cada dia era importante, né? Era um dia a mais, né? Então a gente não podia perder tempo. E quando eu fui para o centro cirúrgico a primeira vez, na minha cabeça ia ser feito o que tinha que fazer, né? Remover, fazer cirurgia, colocar placa, enfim. Eu vim para casa, como de fato aconteceu, né? Fiquei 5 dias na UTI, recebi alta, consegui ficar 3 dias em casa, e aí depois teve muita complicação, infecção, e daí foi um quadro muito doloroso, o qual, né, nós ficamos, né, Sérgio, eu falo nosso porque você me acompanhou, 31 dias. É verdade. Até teve uma passagem que eu falo, né, assim, ela estava no hospital, isso já depois de mais de 20 dias, né, e eu ia para lá todas as noites e tal, e aí teve um dia que, assim, ela passou por um procedimento lá para tirar os pontos, meio a sangue frio, assim, no hospital. Até o enfermeiro, né, ficou, assim, espantado, assim, tava no hospital, e eu falei, cara, se o cara tá com essa cara, imagina, deve ser alguma coisa bem diferente que tá acontecendo, né. Aí, nesse dia, assim, eu fui na segunda-feira, eu fui pra empresa, aí depois eu até encontrei o Daniel, assim, foi um dia que eu cheguei no estacionamento, assim, do carro, eu desabei, assim, chorando, sabe. Eu já, você fica segurando, né. E aí, depois de mais de uma hora, eu subi pro escritório, aí o Daniel veio assim, percebeu, né, que eu não estava bem. Aí deu um abraço, assim, aí você, né, essas horas que você fala assim, caramba, né, quando você fala, tem anjos que tá ali do seu lado e que você não sabe de onde vem, né. Tem a Magali também trabalhava com a gente, deu um abraço. E assim, as pessoas não sabem o que você tá passando, né, tudo que a gente estava vivendo naqueles dias ali. Aí até o dia que a gente estava conversando, que eu liguei, que você me ligou, a gente estava se falando, né? E eu, veio isso na minha cabeça, né? Comecei a lembrar, você falando as coisas que você está passando, que você passou, né? E veio, assim, um filme também. Isso já tem mais de quase 8 anos aí, a gente tá. Mas são coisas, experiências que vêm, assim, para mudar a gente, né? Acho que depois que a gente passou nessa experiência, assim, parece que a nossa vida foi até aquele ano e depois a gente tem uma virada de chave, assim, que foram coisas que aconteceram que, assim, se torna outra pessoa, né? Torna uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais fé, uma pessoa que acredita mais, né? Assim, traz uma coisa muito grande, assim, uma mudança muito grande na gente, né? E tanto eu quanto a sua, a gente acho que mudou muito a nossa fé, assim, a gente tinha uma fé, mas é uma fé que, né, que não se compara ao que a gente sente hoje, né, do poder de Deus na nossa vida, né? Em 2013, eu passei por uma experiência que, quando eu passei com minha mãe, eu não tinha lembrado dela. Foi esses dias atrás. 2013, eu tinha um primo, André, ele era um primo-irmão. Ele não tinha pai, a minha tia, a mãe dele, tinha falecido já faziam 2 anos. E eu era a prima que, assim, acompanhava ele. Ele é como se fosse realmente o meu irmão mais novo, né? A gente tinha uma afinidade muito grande. E aí, depois que a minha tia se foi, eu tive aquele sentimento que eu tinha que sempre estar próxima dele,
para dar referência na vida dele de uma série de coisas. E o meu pai era referência de pai para ele. Aí um dia, meu pai me ligou, falou assim, filha, você tá em São José? Eu preciso de você. André passou mal, foi pro hospital, precisa ver o que aconteceu, eu não tô em São José. Eu falei, pode deixar que eu tô indo. Cheguei no hospital, ele na cama, aí ele virou e falou para mim assim, prima, não estou sentindo o movimento das pernas. Eu falei, mas o que aconteceu? Você teve queda? Aconteceu alguma coisa? Não. E aí começa aquele negócio, médico para tudo quanto é lado e tal, exame. E eu falei assim, meu pai passando por uma situação muito delicada com a minha avó, porque imagina a mãe enterrar uma filha, né? É um processo que a gente também teve que trabalhar na época. Resumindo, Sérgio, nós perdemos o André em 28 dias. O André tinha 23 anos. Tudo começou com um tumor no testículo, espalhou, e o que fez com que ele paralisasse as pernas dele tinha sido um tumor na medula, né? E eu me recordo que antes dele passar pelo processo cirúrgico, porque fizeram tudo que podiam com ele, tudo. Eu me recordo que um dos dias eu sempre trabalhei externo, né? Em empresas, e o que eu fazia? Eu ia para dentro do hospital com o computador, com tudo, e ficava grudada nele, trabalhando. E aí, um dos dias que eu estava chegando no hospital, lá de baixo, eu escutava os gritos dele. Porque os remédios já não estavam mais fazendo efeito em relação à dor. E nesse dia, estavam aguardando o retorno do médico dele para ver se poderiam dar, se eu não me engano, acho que era morfina, não me recordo agora. E eu sei que quando eu cheguei naquele quarto, vi aquele moleque gritando, eu falei, cara, segura na minha mão. Segura na minha mão, porque essa dor você vai dividir comigo, porque ela não vai ficar em você. No que eu peguei na mão dele, e segurei, fechei os olhos e comecei a fazer oração, eu senti toda a dor. Nesse momento, naquela hora, o André adormeceu. E eu sentia o meu corpo inteiro arrebentar de dor. Eu tive que me escorar na parede, respirar para mim voltar. E eu falei assim, ali eu tive um pouquinho da noção da dor física que ele estava sentindo. E aí eu fui ter noção da gravidade que estava no corpo dele. E ali foi um momento que eu ainda, Sérgio, não existia esse nome de inteligência emocional. Mas existe uma coisa que sempre fez parte, que foi a fé. Né? Então, ali eu sabia que tinha algo. Meu pai estava saindo de uma experiência com a minha avó, por causa da minha tia. Eu falei, cara, como que meu pai vai me administrar mais um baque? O que der para eu ir administrando. Então, todas as vezes que as pessoas chegavam para mim e pediam informação, eu falava com muita suavidade. Ah, pode ficar tranquilo, ele está sendo amparado, está médico e tal, estamos vendo. Eu não transmitia para as pessoas as informações que eu recebia. E até que chegou um determinado momento que o corpo dele já começou, né, a responder de uma forma diferente, então as pessoas já começaram a perceber. E aí foi um outro momento muito delicado, onde eu, meu pai e minha irmã falamos assim, olha, por amor, a gente tá vendo que ele tá lutando, mas ele lutava. Pensa num menino de luz, alegre, feliz. Ele pedia para os enfermeiros colocar ele na cadeira de roda e ele percorria o hospital tocando violão para as pessoas ir sorrindo. Sabe, era uma coisa assim inacreditável. Naquele momento foi aonde eu de fato entendi muita coisa. E o André deixou o legado dele para mim, naquela experiência que eu tive com ele. Então eu falo que muitas coisas da transformação da minha vida também veio pela experiência que eu passei com ele. Era um amor assim fora do comum, a nossa ligação. E aí foi onde eu peguei e falei, sabe? Eu falei, pai, se for da nossa vontade, e, sabe? Leva ele, porque eu não quero mais ver ele sofrer. Então você trabalhar o desprendimento de uma pessoa que você ama e você sabe que fisicamente ela não ia poder mais estar com você. Então, por amor e não querer ver o sofrimento dele, falei, pai, não deixa esse moleque ficar nessa cama de hospital, pelo amor de Deus, sofrendo. E no dia que eu pensei nisso, meu pai chegou com o mesmo pensamento e a minha irmã. Foi o tempo de nós três entrarmos no quarto. Questão de 40 minutos, ele já começou a ter parada respiratória.
na hora que saíram com ele, ali a gente já sabia, sabe? Que a gente ia guardar uma lembrança maravilhosa dele. Então, assim, de uma certa forma, a gente também foi merecedor, ele também foi merecedor naquele tipo de situação e naquele tipo de experiência, porque ele não merecia passar mais por sofrimento nenhum. Então, assim, quando eu vim passar essa experiência com a minha mãe, eu não lembrava da experiência que eu tinha passado lá atrás. Eu só fui lembrar dias agora. Porque na hora que eu comecei a ver todo o processo de tudo aquilo, eu falei, gente, eu passei por uma experiência com o André, foi diferente? Foi. São situações completamente diferentes, né? Então, o que que eu enxergo, assim? Cada pessoa tem a sua maneira de enxergar a vida, cada pessoa tem fé, não tem, enfim. Eu sou uma pessoa, meu marido, assim, eu converso muito com ele, a minha vida, tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu entrego, mas entrego de verdade. Porque eu falo assim, se nós somos filhos de um Deus maior, nós não devemos temer absolutamente a nada. A gente tem que entregar e a gente tem que confiar. A gente sabe, assim, somos seres humanos, os nossos corações latejam, né? Porque estamos aqui em carne, estamos em osso, mas é o nosso exercício do dia a dia. A gente confiar, a gente entregar. Então, assim, a fé sempre foi o que moveu e o que move a minha vida. E aí, quando a gente vem, Sérgio, dos últimos anos, a gente vem vendo tantas pessoas falando de inteligência emocional, e isso sendo cada vez mais aplicado na vida, né, nas empresas e tudo mais, e isso faz com que a gente consiga trabalhar um pouquinho as pessoas de uma forma diferente, né? Mas a gente vai trabalhando cada vez mais essa força de acreditar em algo, que isso precisa acontecer. E que, assim, essa transformação está dentro da gente, está dentro de cada um. E que isso faz muita diferença na nossa vida. A forma, porque eu falo para as pessoas o seguinte: nós vamos a todo momento passar por desafios, sabemos disso. A maneira como nós vamos administrar a situação é o que vai fazer a diferença de ser leve ou de ser pesado. Então, aquilo que chega para a gente, eu sempre digo, receba com amor. Independente da dor, independente da tempestade, independente do que alguém fez para você, receba com amor. E a forma como as coisas vão conduzir, Deus vai dando a sabedoria para a gente, o que precisa ser feito, como precisa ser feito. E eu vou falar uma coisa, até aquilo que é o impossível, para ele, num sopro, as coisas tomam um rumo diferente. Verdade. É assim, é bem o que você falou, porque às vezes a gente trabalha muito essa coisa da inteligência emocional, né? Que é uma coisa que tá fala assim na moda, mas se fala muito hoje. Mas assim, por trás de tudo isso tem a fé, né? Então assim, não adianta você enfrentar o medo, a raiva, né? Às vezes a ansiedade, tudo isso. Você tem, assim, tem as ferramentas para você lidar com isso. Mas assim, a fé, ela é a base de tudo, né? Acho que a Su me ensinou isso, né? Acho que assim, a gente aprendeu isso, aprendi mais com ela, né? Assim, mas a situação que a gente passou também, outras também, acho que foi quando o Davi nasceu também, em 2011, né? Que ela passou por uma cirurgia, depois de uma semana, né? Teve uma hemorragia, tudo, ela foi para o hospital. E igual você falou assim, às vezes aparecem esses anjos, né? Eu lembro que estava no hospital, vinha um enfermeiro falar comigo, uma pessoa, e as pessoas que você nem imagina, né? Mas assim, além de tudo isso, assim, a inteligência emocional, isso que a gente está falando, assim, a fé, acho que é o que é a base de tudo isso, né? Da nossa vida, realmente. Assim, eu lembro que tinha algumas coisas assim, né? Que a gente depois você conversa com pessoas, né? E até pessoas falaram assim, qualquer pessoa pode passar por determinadas situações, mas poucas conseguem vencer, né? Então até comparou a Sueli assim com algumas pessoas, falou assim, né? Talvez eu não conseguisse passar, talvez as irmãs dela, outras, não conseguiria passar como ela passou, né? Porque ela é uma pessoa muito mais forte do que todo mundo. Mas isso assim, tem essa inteligência emocional, tem uma razão de ser, né? Assim, a gente tinha os filhos, né? Acho que a Su pode falar um pouco mais disso também.
assim, a questão dos filhos, a gente lutar pelos filhos, e às vezes a pessoa mesmo com todas essas barreiras, ela não consegue, né, vencer, assim, lutar, né. Se você quiser comentar, né, um pouquinho. Claro. Assim, falando um pouquinho desse episódio de 2011, né? Eu me lembro, É, assim, que eu estava, assim, na UTI, e enquanto eu estava esperando chegar a bolsa de sangue, porque eu precisei de transfusão, o médico ele estava desesperado. Da casa dele, ele ligava o tempo todo para o enfermeiro, falando que não era para o enfermeiro me deixar, não sai de perto dela por nada, pelo amor de Deus. Ele ficava ligando, já chegou a bolsa de sangue, a bolsa de sangue. E num desespero, Glaucia. Naquele momento, eu me recordo que quando meu filho nasceu, eu até brinco, né? Meu pai falou assim, filho, o que você quer de presente? Eu falei, pai, eu quero uma Bíblia, mas eu não quero comprar. Eu quero uma Bíblia, mas eu quero uma Bíblia ganhada de presente. De alguém muito especial. Então, eu quero uma Bíblia de presente, né? E eu lembro, assim, que enquanto eu estava passando por aquele momento, então, estava todo mundo desesperado à minha volta, os próprios médicos, enfermeiros, não conseguiam conter emoção, de desespero mesmo. E eu ali, quieta, porque assim, a paz que cede todo entendimento, é só Deus que pode dar. Eu estava Exato. naquele momento, eu peguei a palavra de Deus, falei, não vou só. Ele está aqui comigo, ele é o meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele está aqui comigo, ele não vai me abandonar, né? E assim, aí foi passando, recebi a transfusão, passaram-se 3 dias, eu vim para casa cuidar do meu filho. E quando foi em 2014 o episódio do tumor, a mesma coisa, eu passando por tudo aquilo, mas assim, quem passa e quem se apega a Deus, é uma experiência que, eu vou te falar, não tem palavras, é só quem sente. E naquele momento, eu pedia assim para Deus, eu até brinco, eu falo, todo mundo pedia para sair do hospital, pedia para ser curado, e eu conversava com Deus, as minhas orações, eu pedia para Ele só uma coisa, eu falava, Senhor, não me deixe perder a fé. Muito pelo contrário, aumente a minha fé a cada dia, porque é isso que me sustenta. E daí, Glaucio, os dias foram passando, passei por procedimentos dolorosos, como o Sérgio falou, fiz uma cirurgia de mandíbula, deu rejeição, deu infecção, tive que voltar para o centro cirúrgico, foi todo um processo dolorido, longe dos meus filhos, né? Então, assim, todo um processo difícil, mas aí Deus ele vai te dando sabedoria também. Então, quando eu estava ali no hospital, eu estava ali ouvindo meus louvores, que eu sempre gostei, lendo a Bíblia. Inclusive, tem um relato de uma pessoa no hospital que estava com um casamento muito atribulado, né, Sérgio? Uma das enfermeiras até contou é, isso para nós. E ela via sempre eu ali, escutando meus louvores, lendo a Bíblia, aquela calma, né, aquela paz, aquela fé. Os médicos chegavam para mim e falavam, você sabe o que você tem? Tipo, duvidando, né, porque era muito sério. Eu falava, sei, doutor. Mas mal sabia, não queria saber. Eu falei, eu sei que eu tenho um Deus vivo, que é esse que me põe de pé e que me sustenta. Sei, doutor, eu sei. E daí eu ia ler, e ela via, assim, meu relacionamento com Deus, com o Sérgio. Eu me lembro que teve um determinado dia que eu estava escutando até o Lázaro, né? O cantor gospel, o falecido Lázaro, estava ouvindo um CD, e daí eu estava sempre escutando, aquilo chamou a atenção, ela perguntou para mim, sabe, se eu poderia emprestar aquele DVD para ela, né? Porque eu acho que tocou tão forte, eu falo que Deus, ele não vai mandar uma doença, mas ele permite a gente atravessar por caminhos para deixar um legado, para transformar um coração, servir de exemplo para outras pessoas, alguma coisa a gente precisa deixar, senão a vida não faz sentido, né? Eu lembro que eu dei esse DVD para ela, né? E depois de determinado momento da vida, já bem, né, Sérgio, encontramos essa pessoa, é, e ela disse que estava muito bem no casamento, que ela havia reconciliado o casamento, que já estava praticamente se separando. E dentro de um hospital, pelo que eu estava passando, É, ali Deus até nessa situação me usou para transformar a vida de outra pessoa. exatamente. Então a gente tem que ser grato e a até Deus por tudo. é verdade. E até a Glaucia falando, que agora você contou essa questão do seu primo, né? Seu primo, né? Então, provavelmente, assim, você não conseguiria, de repente, isso que você passou, essa experiência com ele, provavelmente, talvez você não tivesse a mesma força que você tem hoje, né? A experiência, né? Talvez até no seu inconsciente, para passar pelo que você está passando com a sua mãe, né? Pelo que você já passou com a sua mãe. Então, provavelmente, assim, igual a gente fala, Deus, né? Ele prepara tudo, assim, a gente tem a gente age, né? Às vezes com nossos impulsos, tudo. Mas assim, parece que existe um plano perfeito para tudo, né? Assim,
porque igual a Sueli passou, as coisas que ela passou, assim, é difícil a gente falar, mas por que que ela teve isso, né? Não foi uma coisa que ela foi buscar, É. é uma coisa que apareceu no corpo dela, né? Então, assim, e às vezes assim, a gente não sabe quantas vidas a gente mudou passando naquele hospital, quantas coisas mudaram em nossa vida depois que a gente passou por essa situação. É a mesma coisa você, né? Então, você passou por uma experiência ali com seu primo, hoje você está passando uma experiência com sua mãe. Outro dia a gente fez a live aqui com, acho que ele até tá aqui a gente tá aqui como o Emerson, né? Câncer Sem Fronteiras, ele tá aqui na live. A gente fez uma experiência e assim, como ele já transformou a vida de muitas pessoas depois da live que ele fez, dessa experiência que ele teve também, né? Ele teve câncer. Então foi uma coisa assim, são coisas que a gente não entende, né? Mas o agir de Deus é muito grande, assim, nas nossas vidas. E ele tem um plano, né, pra gente. A gente às vezes não entende, passa por determinadas situações, a gente fica às vezes irritado, fala por que eu tô passando por isso. A gente sabe que muitas coisas a gente causa, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente tem que ter a paciência, a calma, né? E depois que tudo passa, que a gente consegue entender por que que a gente passou por aquilo, né? E uma Por coisa que que a gente assim passou por que aquilo. eu acho que também é um pouquinho. Eu acho que a vida vai trazendo pra gente, assim, todo mundo tem uma história de vida. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa, ela falou assim: Meu Deus do céu, você já passou por tudo isso, não tô acreditando, né? Eu falei: quem olha a Gláucia hoje não tem a noção como foi a trajetória de vida para chegar até aqui, né? E uma coisa que, assim, eu acordo de manhã, eu falo para minha filha: bom dia. Porque a gente já tem que começar, tipo, oi, acordei, tô vivo, tô com saúde, comi, dormi, então, meu Deus, é um bom dia. Eu sou uma pessoa que é inadmissível para mim pessoas reclamarem. Não dá choque comigo, sabe? E não é hoje, eu sempre fui assim. Para mim, assim, o que está acontecendo? Está acontecendo isso? O que eu tenho que fazer? O que eu quero saber é o que eu tenho que fazer para resolver o que cabe a mim. Eu não quero saber do problema, eu quero saber da solução. Vamos atrás, vamos entender, vamos resolver. Então, tem hora que, às vezes, assim, essa maneira como eu lido com as coisas, de querer ser racional em alguns momentos, que é porque, assim, para que eu vou desperdiçar tempo e energia para discutir aquele problema? Eu não quero saber, eu quero saber da solução. Vamos focar aonde a gente foca, cresce. Então, se eu vou focar na solução, a solução vai ter mais força e ela vai crescer ainda mais. Então, isso para mim também, Sérgio, é um desafio muito grande meu. Por quê? Para a gente lidar ao redor com as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas ainda estão num processo que, dependendo da situação, te enxergam como uma pessoa fria quando você lida desse jeito. É um desafio muito grande para mim também. Não é fácil, é doloroso para a gente conseguir chegar numa compreensão. Porque, para mim, eu quero fazer com que as coisas possam ser práticas diante daquilo que está nas nossas condições. Então, eu vejo assim que hoje nós estamos falando de inteligência emocional, que é um tema muito fresquinho, tem aí, sei lá, um ano, vamos dizer. Eu venho trabalhando a questão do meu autoconhecimento, já deve ter aí pelo menos uns 18 anos. Quando eu fazia os meus cursos de imersão, os livros que eu lia, eu não tinha com quem conversar. Tinha hora que eu falava, gente, aonde que eu tô? Eu não tenho com quem conversar esse assunto. Se eu for falar isso, ninguém vai me entender, vai falar da onde saiu esse ser. Então, durante muitos anos, eu não tinha com quem compartilhar. Hoje, a gente vê as redes sociais, compartilhando com uma série de coisas, muita gente mostrando conteúdo. Eu fico tão feliz de ver isso, gente. É muito rico a gente ver isso. As pessoas tendo uma oportunidade de graça, dentro de casa, tendo acesso a uma série de coisas. E eu vejo, assim, o quanto que eu já investi, sabe, financeiramente, em curso. Às vezes tinha gente que falava, Glaucio, o que você quer de presente? Eu quero curso. Não quero nada de roupa, nada de sapato. Não quero, não. Quer me ver feliz, era me dar livro e me dar curso. Isso me dá prazer em estudar. E hoje eu vejo, assim, o que eu enxergo? Porque a vida da gente tem que ter propósito com as experiências que a gente passa.
Se a gente não tiver propósito, que sentido faz tudo isso? Não tem sentido. Aí eu peguei e trouxe para mim, sabe, Sérgio, qual é a minha experiência diante disso que a gente está conversando? A Sueli e a minha mãe estiveram dentro de um lado da experiência delas. A minha, a sua foi diferente, né? O que a Glaucia entende disso? Que nós, o que a gente puder trabalhar nas pessoas, a gente puder levar adiante de suporte, de referência, de instrução, de orientação para as pessoas que estão ao redor dessas pessoas. A gente preparar as pessoas que estão ao redor, porque é ali da onde vem a força que sustenta a cura. Porque na hora que a pessoa estiver se sentindo fraca, ela precisa ser amparada por pessoas que mostram força, amor, direcionamento, fazer acreditar. Porque cada pessoa lida com a situação de uma maneira completamente diferente. Isso ninguém vai ter controle, mas que as pessoas que estão ao redor fazem diferença também. Então é tudo uma engrenagem, uma estrutura. Por quê? Porque se não tiver pessoas com atenção de uma certa forma de trabalhar o emocional dessas pessoas, essas pessoas vão o quê? Baixar a imunidade delas por elas estarem com o emocional abalado, e isso pode vir a desencadear uma série de coisas que pode vir a comprometer a saúde dela. Em outros casos, às vezes a pessoa se entrega, ela entrega a vida dela, ela acha que a vida dela não tem mais valor. Entende? Então, é um mecanismo muito sério tudo isso. A estrutura ao redor das pessoas que precisam disso também. Então, hoje, eu tenho, né, o meu trabalho e tal, mas dentro daquilo que eu consigo me movimentar, o meu propósito em relação à experiência que eu passei, tanto com o André quanto com a minha mãe, é a nossa, do outro lado, de ensinar as pessoas a ter um novo olhar para dar estrutura, entendeu? É verdade, assim, é importante isso, né? Se a gente entender o nosso papel, né, na situação, assim como a Su tem o papel dela, depois dela ter vencido essa situação, eu também tive o meu. Às vezes a gente pega assim, algumas situações de família, até algumas coisas recentes, assim, e a gente vê, né? Assim, você fala, gente, a gente tem que. Peraí, vamos resolver, igual você falou, né? Vamos resolver isso aqui, ó. A pessoa está passando por esse problema, né? Ó, não vamos ficar julgando, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, vamos ver o que a gente vai resolver. E às vezes as pessoas, assim, quando a gente está falando esse negócio de inteligência emocional, assim, dizem que isso é pesquisa, né? Que 85% das pessoas não têm inteligência emocional. E isso é pesquisa mesmo, né? Então, assim, as pessoas não têm empresa, tem muita coisa, assim, que acontece, né? As pessoas são contratadas pela competência, são demitidas pela inteligência emocional, Exato. e isso assim, é muito forte, né, na nossa vida. Então, a gente que às vezes está ali, como você falou, né? A gente precisa saber lidar com determinadas situações, pessoas, dar o apoio necessário, porque assim, por mais que às vezes a pessoa tem força, mas às vezes por um triz, né? Igual você falou, às vezes ela falta ali um apoio, um suporte, ela acaba se entregando, né? É. A Su lembra, assim, a gente acho que a gente foi em várias consultas, então tinha várias histórias, assim, as pessoas falavam as coisas. Eu lembro de um caso que não sei se o médico acho que contou para você, né, Sudo? Acho que a mulher teve um tumor, alguma coisa bem parecida, e o marido dela abandonou, né, assim, ele não ajudou ela, né, e assim, só que a mulher venceu, mas assim, determinadas situações a pessoa às vezes acaba se entregando, né, acaba não passando, não conseguindo vencer isso, né, Su? Uma outra coisa que eu vi também muito positivo, muito, 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 muito. E de verdade, eu agradeço muito a Deus, alguns ajustes que precisavam acontecer na família, sabe? Por meio disso aconteceu também. Então eu falo assim, obrigado, porque vieram bênçãos com isso também, sabe? Então a gente precisa aprender a olhar o que mais acontece com tudo isso. Porque, gente, tudo, não importa a experiência que a gente passa, tudo depende da forma como você enxerga.
Se você começar a olhar para as coisas boas, você vai descobrir várias outras coisas boas. Agora, se você focar naquilo que não tá legal, você vai descobrir, enfim. Então, é a forma como você quer enxergar, a forma como você quer acreditar. E eu digo, aconteceram. Eu não tenho vergonha de falar, os meus pais são separados, já tem 20 anos. E quando aconteceu isso, mais do que nunca, o meu pai sempre disse, a sua mãe, ela é mãe das minhas filhas, né? Então, ele esteve presente com a gente todo momento, nos deu também suporte. Hoje, assim, a rotina de uma série de coisas, entre exames médicos, quimioterapia, que é pesado, a gente reveza. Então, nas quimioterapia, quando eu tenho que sair de casa às 6h30, 7 horas da manhã, quem leva é ele, né? E aí eu, na hora do almoço, vou lá e busco, a minha irmã acompanha no médico. Então, você vê assim, mesmo uma família que eu digo assim, que às vezes existem pessoas e famílias que elas estão dentro da casa fisicamente, mas não são presentes na vida um dos outros. Aqui a gente enxerga que, vamos supor, moramos em casas separadas, mas nós somos presentes na vida um dos outros. No sentido do cuidar, no sentido do amor, naquilo que é preciso. Então, várias outras situações e experiências que a gente passou, Sérgio, assim, isso eu acho que foi uma partezinha da trajetória ao longo da vida. Eu não tenho restrição nenhuma de falar assim, a minha família hoje é uma família restaurada. É o que eu posso te dizer. E agradeço de verdade a Deus. Legal. Su, você quer comentar alguma coisa? Sim, isso que a Glaucia falou realmente, né? Por isso que eu até comentei, eu falo, Deus, ele não vai te mandar nada de ruim, mas ele vai permitir, às vezes, passar por caminhos, por desertos, que com certeza eu não estive só, sua mãe não está só, a mão dele está ali sustentando a família, os filhos, você, anjos que ele coloca para ajudar nesses momentos tão difíceis, e é impressionante, isso também pode ter certeza, pode falar com a sua mãe. Ela vai sair uma outra pessoa, mais forte do que ela já é, com certeza, e o transformar é mais ainda de dentro para fora. Como a gente passa a ter um papel que você não faz ideia, não. Você, sim, faz porque você acompanha a sua mãe. Mas o papel que a gente assume, depois de viver um milagre, quando a gente vive, a gente não tem, assim, é transbordante o amor, a mão de Deus que você sente estar ali sustentando. Até uma vez aconteceu, uma amiga minha falou assim, né? Nossa, depois desse episódio de 2014, você parece que nunca tem problema, você está sempre sorrindo. Né? Eu falei para ela, mas eu não tenho motivos para reclamar, eu só tenho motivos para agradecer. Dificuldades, desafio, todo mundo vai ter, né? Agora depende da forma como que a gente vai lidar, como a gente vai encarar, qual que é o foco, qual que é a força que a gente tem dentro de nós para poder lidar com tudo isso. É o que você falou aqui, inteligência emocional a gente vai ter para lidar com os próprios problemas e ajudar, né? Porque às vezes tem pessoas que estão com problema, sai brigando com o mundo inteiro, às vezes até que não tem problema, passa a ter, porque aquela pessoa está causando problema e vira um aluno. Então, até quem é um paciente, quem está do outro lado, tem que ter noção de que Deus está sustentando, a família está ajudando e a própria pessoa também tem que se ajudar. Ela não está só, né? Então, isso a gente tem que ter essa consciência. Eu tinha essa consciência o tempo todo de me ajudar, de ter pessoas que estavam ali me ajudando e Deus que estava ali me sustentando. Exatamente. Exatamente. E isso, assim, na maioria das vezes, assim, é um assunto que, ao mesmo tempo, ele é simples, mas ele é delicado de falar. Porque tem pessoas que, às vezes, assim, cada um tem o seu momento de maturidade, de entendimento, de aceitação, e enxerga as coisas de ângulos e de maneiras completamente diferentes, né? E uma coisa que eu aprendi, sabe, Su? E é recente isso, tá? Porque eu já me machuquei muito. Todas as experiências que eu passava, que eu via que eram boas para mim, eu queria mostrar para o outro, olha, faz isso, sabe, isso é bom, isso sua vida vai ficar melhor e tal. E eu me decepcionava, porque as pessoas elas não queriam mudar os hábitos delas, elas não queriam mudar a conduta, a vida, continuavam do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. Aí você fala,
mas não muda a maneira de ser, não busca algo, não transforma a vida, mas quer algo melhor, né? Então, eu era uma pessoa de me machucar muito nesse sentido, que eu trazia as coisas para mim, eu praticamente colocava a pessoa no colo, sabe? Eu me desdobrava. Depois que eu comecei a entender que cada um está no seu momento de aceitação, cada um está no seu momento de desenvolvimento mental, emocional, intelectual, cada um está no seu estágio, né? E aí eu passei, não é que eu me recuei, mas eu comecei a entender e respeitar o momento do outro e utilizar esse tempo que eu tinha, que às vezes eu acabava me machucando muito, eu comecei a investir para mim. E eu falei assim, as pessoas quando elas querem de verdade, e elas querem com amor e não com interesse, elas procuram. E aí sim a gente vai dar a mão e fazer o nosso melhor para essa pessoa. Isso para mim, ao longo da minha vida, também foi um grande desafio. Porque eu me doava assim, eu me arrebentava, eu às vezes não pensava nem na consequência que aquilo podia me trazer, mas eu estava lá. Tinha, sabe, eu queria tirar a pessoa do lodo. Eu tenho experiências de amigos, assim, de questão de droga, de eu ir buscar em lugares de querer tirar a pessoa daquela situação, mas a pessoa não queria. Entendeu? E eu lutando contra aquilo, vendo. Mas a hora que eu comecei a aprender, a entender e ter a minha maturidade do que era ajudar alguém, o equilíbrio do se doar, o equilíbrio de às vezes você tem que deixar sim a pessoa passar por algumas experiências para depois você ajudar. Porque se ela não passar pelo processo de transformação dela, entendeu? Você não consegue. Diferente de algumas situações que você tem que intervir. Por exemplo, se a pessoa está tentando um suicídio, alguma coisa, aí é um outro caso à parte. Você tem que intervir sobre a vida da pessoa. Mas eu aprendi com muita dor e propriedade, eu falo para vocês hoje, eu sou uma pessoa que a forma como eu vejo hoje, até o ato de estender as mãos e ajudar, ela é muito diferente de anos atrás. E isso eu só aprendi com muita dor, com muita lágrima, com muito sofrimento, e é o que eu hoje também compartilho isso com as pessoas. E eu me recordo, sabe, Sérgio, a gente tá. Acho que é a primeira live que eu faço que eu consigo me expressar em termos de fé. Aos 14 anos eu passei por uma situação que eu falo que um anjo veio e soprou no meu ouvido assim: filha de quem és, nunca, jamais temerás nada e nem a ninguém. Isso aconteceu comigo aos 14 anos. E o dia que sussurrou isso no meu ouvido, a minha vida transformou. Porque aí eu entendi pela trajetória de muitas coisas que eu ia passar, mas um recado foi dado para mim lá atrás. Então, assim, se você já sabe quem você é, se você é filha dele, você não tem que temer ninguém. Não importa o que venha, não importa as flechadas que venham da vida, siga. As flechas, você vai ver elas vindo de todos os lados, mas elas vão desviar de você, porque você vai ter uma cúpula protetora aí. Como você diz, segue uma reta, mira e vai. Então, esse jeito da Gláucia, né, ser muito assim, às vezes, para frente, cara, é o seguinte, vamos que vamos, tem que resolver, e eu não quero blá blá blá. Não tenho paciência para mimimi. Quem está comigo no dia a dia percebe isso. Sabe, eu abraço, eu beijo, eu falo bastante, tá? Mas, ó, o negócio é o seguinte, comigo o papo é reto. Entendeu? Na hora que tem que demonstrar amor, a gente demonstra, mas só que o papo tem que ser reto. É reto e não tem outra conversa. Posso aproveitar o gancho, Sérgio, fazer um comentário aí? Pode, pode sim. Aproveitando o gancho da Glaucia. Isso que você falou realmente é verdade. Tem pessoas que elas não querem mudar. Elas querem tirar sua paz de espírito. Elas querem tirar o seu sossego e vai continuar sendo o que elas são. Então, eu até falo para o Sérgio, a gente tem que ser o exemplo pelas ações, né? Colocando no colo, né? Pegando. Às vezes a pessoa ela quer caminhar do seu lado só para tirar a sua paz de espírito, mas ela não vai estar junto com você. Então, isso que você falou é bem verdade. Hoje eu também, dessa forma, assim, é a mesma coisa, né? O que vale a pena, até quando e para quem vale a pena você investir tanto esforço emocional, você tá ali do lado daquela pessoa e a pessoa simplesmente não quer nada com a vida e não tá nem aí pra nada, né? E assim, aproveitando a experiência que você falou, né, também, que eu tive lá quando estava lá no hospital, esses 31 dias,
Todas as vezes que eu ia fazer minha oração, eu abria minha Bíblia, estava justamente na passagem de Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Né? Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, para tudo da minha vida hoje, primeira coisa, primeira dificuldade, eu já lembro daquele mandamento. Não temas. Então, eu não vou temer a situação. E é bem isso. Então, são experiências, né? O trabalhar de Deus na vida da gente, que Ele também vai dando sabedoria para ver o que vale a pena, o que é que a gente tem que transformar, quem é que a gente tem que transformar, ajudar. E as pessoas, às vezes, elas estão dispostas mais a aprender a nossa forma de ser e agir do que a gente falando ou mostrando. Porque chega uma hora que É isso cansa, mesmo. fala, eu É isso cansei de mesmo. chamar E a atenção. nossa Eu acho melhor que maneira de ensinar é dando exemplo, sim, vivendo literalmente aquilo. sim. Verdade. Às vezes a pessoa chega uma hora e fala, quer saber, eu vou parar de chamar atenção. Essa pessoa ela age tão dessa forma e dá certo, eu vou começar a agir assim agora, eu sei que vai dar. Porque não vale a pena, né? Às vezes cria confusão, conflitos, e não vai valer a pena, né? Vai ser um É desgaste isso muito grande. mesmo. Vai tirar a paz do espírito, né? É isso mesmo. Isso aí. Legal. Só ler um comentário aqui do Emerson, né? Tô ouvindo aqui atentamente, amor, fé, propósito, gratidão. Olhar sempre o lado bom apesar do desafio. São ingredientes que não podem faltar nessa receita para vencer. A Gláucia mostrou tudo isso. Aqui, ó, o Emerson. Obrigado, Emerson, pelo comentário aqui. Legal. Estamos chegando aqui. Tá dando uma horinha já de live, né? Agradecer aí, Gláucia, a Su Eu que também, compartilhar agradeço. essa experiência. Agradeço a oportunidade de conhecer a Tem curso, Su, que eu ouvia falar bastante, mas ainda não tinha conhecido. Foi um prazer isso. conhecê-la também. O Valmir o Valmir não conseguiu entrar. Nós já fizemos live com 4 pessoas, mas não sei porque, acho que o Instagram deve ter, agora deve estar restrito só a 3 pessoas, né? Aí não, acabou não entrando o Valmir, mas vai ter oportunidade a gente compartilhar, né? E a gente tem bastante coisa Então, para compartilhar com as pessoas e não vai faltar oportunidade. exatamente. A gente pode voltar mesmo, fazer uma outra live, eu, você, o Valmir, né? A gente já fez a Su também. Ó, estou à É, disposição. Assim, eu falo assim que a gente tem uma energia dentro da gente borbulhando aqui, que me dá comichão de ficar com ela guardada, sabe? Eu tenho essa necessidade de, igual hoje eu fui no mercado, o Daniel olhou pra minha cara e falou assim, cara, eu não tô acreditando que você tá falando com a mulher. Eu falei, eu já chego, não sei o que e tal, já sei assunto, já tem troca de receita ali. Poxa, por que você não faz isso? É uma coisa muito natural, muito espontânea. Por quê, Sérgio? Se Papai do Céu permitiu a gente receber, a gente tem que levar adiante. Não dá para reter, é, tem que levar. é. Toda a experiência que a gente passa, a gente tem que compartilhar mesmo. Isso, acho que a gente conversou disso, né, também falando, que assim, tudo que a gente passa, assim, é uma coisa que é boa pra gente também, assim, mesmo que passe muito tempo, mas é bom você se libertar disso, né? Você passar toda a experiência que você passou e ajudar as pessoas também, porque isso ajuda também as pessoas que estão passando ou passaram por uma experiência Que não entra num semelhante, né? ditado que eu sempre digo assim: a gente vive para quê? A gente vive ou a gente existe? Entendeu? Se a gente existe, a gente tem que fazer, levar adiante. Senão a gente só vive para trabalhar e pagar conta. A vida se resume É, nisso. exatamente. Verdade. Não, Su, quer Ricardo. falar alguma coisa? Tem uma pessoa de Campo Grande aí, viu, lá do Mato Pera aí. Grosso. É, Deixa eu ver aqui. Nossa, princípios de abundância. Beltrán Ricardo, né? Isso. Ricardo Beltrán. Cristiane também. Cristiane Beltrán, tá cheio de Beltrán. Karina tá aqui. A Maria. Obrigado a todos pela participação. Su, quer fazer algum comentário aí para finalizar também? Para encerrar. Eu concordo, assim, eu acho que eu me identifiquei muito com a Gláucia. Hoje eu fui levar meu filho numa consulta na Paulista. Nessa consulta, meu filho falou, mãe, você vai falar com mais alguém?
Mas não é falar, é dar um sorriso. Principalmente nessa pandemia, as pessoas elas estão muito carentes, elas estão muito machucadas emocionalmente, elas não estão conseguindo lidar com os próprios conflitos internos. Então tá todo mundo com pressa, tá todo mundo desesperado, muita gente deprimida, muita gente carente, muita gente assim sem saber como lidar com a situação, com a vida. E quando tem alguém que pode levar um sorriso, uma palavra, eu acho que já faz a diferença. Né? É uma É pergunta isso que eu me mesmo. faço. Eu falo, se hoje, né, Deus me recolhesse, qual seria o legado? Quem que eu ajudei, o que eu fiz, o que eu deixei? Então é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Porque senão a vida não faz sentido. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado por aprender Legal. bastante com você hoje, Obrigado. viu? Obrigada, igualmente, Glaucio. Foi um prazer conhecê-la. E uma pena que o Valmir não pôde entrar. Mas até a próxima, tá, Valmir? É. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço, Glaucia. Obrigado pela Obrigada. participação, compartilhar a história, Su também. Obrigado, gente. Vou deixar gravada a live e depois vou subir ela também no Facebook. Obrigado a todos aqueles que participaram e entraram. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de Para semana. vocês também. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau, beijo, Tchau, tchau. gratidão por tudo. Beijo.